Qual é o valor ideal que você deve ter como reserva de emergência? Eu já vou chegando aqui te dizendo que eu não concordo com aquele valor de 6 vezes o seu custo mensal, 7 vezes, 8 vezes, 12 vezes que seja. E o objetivo desse vídeo é te mostrar um passo prático e rápido para você descobrir qual é a reserva de emergência ideal. Meu nome é Vitor, eu sou especialista em investimentos e planejador financeiro. Eu sou o criador do canal Meus Juros Compostos, um canal onde você aprende a investir e tomar melhores decisões financeiras. Por isso, já segue, já curte e já se inscreve no canal para a gente saber que a gente está sendo relevante para sua vida financeira. Antes de tudo, eu preciso te explicar o que é, na minha opinião, um planejamento financeiro eficiente. E ele é composto por 3 etapas. Primeiro, a gente deve ter sim uma reserva de emergência, porque ela nos ajuda em situações de baixo impacto. A reserva funciona basicamente para que a gente possa nos proteger em situações que não têm um impacto financeiro muito grande na nossa vida. Exemplo, você bateu o carro e não tem seguro, você precisa emprestar dinheiro para alguém, surgiu alguma oportunidade que é muito interessante para a sua vida, situações em que você consegue continuar gerando renda depois que esse fato acontece. No segundo ponto, eu não abro mão em hipótese alguma de fazer investimentos baseados em objetivos. Você precisa sim definir antes quais são os seus objetivos ao fazer investimentos, para que depois você busque os produtos financeiros que sejam mais adequados para aquele objetivo. É como se a gente estivesse dividindo a nossa vida em pequenos blocos, e dentro desses blocos a gente vai colocar uma parcela do nosso capital de acordo com o objetivo que a gente está definindo a partir disso. Portanto, se a gente tem objetivos de curto, médio ou longo prazo, o que vai definir o nosso risco, se é maior, se é mediano ou se é menor, é justamente o objetivo e o prazo para a gente poder atingir ele. E no terceiro ponto, eu acho muito justo que todos tenham uma estratégia para poder se proteger em situações de alto impacto. E aí a forma mais fácil, mais barata e mais acessível hoje é fazendo um seguro, seja contra invalidez, doenças graves, vida e dentre outras questões. Portanto, para que esse planejamento seja eficaz, ele precisa ter essas 3 frentes de trabalho. E eu tenho certeza que todo mundo consegue fazer um bom planejamento financeiro com essas 3 ferramentas e vai por mim. É mais profissional do que vocês imaginam. A quantidade de pessoas que chega para fazer uma assessoria comigo, consultoria, mentoria, enfim, trabalhos nessa parte financeira, não tem nem 50% disso que eu comentei com vocês. Então coloquem uma coisa na cabeça, é fácil, é simples, é acessível. Vocês precisam sim colocar isso em prática. O foco do vídeo não é falar sobre esses 3 tópicos, cada um individualmente, e sim sobre a reserva. Mas eu, como planejador financeiro, preciso te falar o que eu considero um planejamento eficiente, um planejamento que vai atender aos seus objetivos. E fazendo essas 3 coisas, você estará muito bem atendido. Mas vamos ao que interessa, vamos falar da reserva de emergência, porque o foco aqui é te explicar como que eu consigo chegar em alguns passos muito claros no valor ideal de reserva de emergência. A reserva de emergência, recapitulando, deve ser um investimento de baixo risco, de alta liquidez e com uma rentabilidade compatível com o mercado. Portanto, quando eu coloco esses 3 pontos aqui à tona, a gente já tem algumas dúvidas, algumas opiniões que são muito divergentes. Primeiro, baixo risco. Tem muita gente que acredita que investir em produtos atrelados à inflação garante uma boa estabilidade para a reserva de emergência. Mas vamos lembrar que em 2021 a gente teve uma inflação que subiu muito, 2022 voltou a cair, 2020 foi uma inflação baixa, ou seja, a inflação foi nos últimos 4 anos um investimento muito volátil. Portanto, não é recomendado ter estratégias de inflação para reserva de emergência. Fundo imobiliário, ação, tesouro pré-fixado, nem se fala quanto à sua eficácia para reserva de emergência. Não funcionam. Reserva de emergência tem que ter um risco muito baixo. De preferência, produtos atrelados a banco ou ao próprio Tesouro. Tesouro Selic, por exemplo, é um ótimo caso para a gente poder utilizar para a reserva de emergência. A liquidez, que é o segundo ponto, deve ser levada sim a sério. Portanto, a característica de um investimento para que ele possa ser considerado como reserva de emergência é ter uma liquidez até no mesmo dia. Porque se você precisar do recurso, você tem acesso a ele de forma muito fácil. Eu estou preenchendo cada um dos tópicos para você entender que determinados investimentos funcionam para reserva em algumas questões, enquanto em outras não funcionam. Por isso, é importante que o investimento atenda a esses 3 requisitos para ser considerado uma reserva de emergência. E por último, o investimento tem que ter uma rentabilidade compatível com o mercado. Tem que ser o que o mercado minimamente está pagando. Desconfie de produtos e de estratégias que combinam um baixo risco
uma alta liquidez e um alto retorno. A conta não paga, a conta não fecha. Portanto, a reserva de emergência tem que ter essa característica de ser um investimento aí justo, uma rentabilidade justa, de acordo com o que o mercado paga. Eu falei que eu não concordo com essa estratégia de fazer 6 vezes o seu custo mensal ou 12 vezes que seja, porque isso pode te levar a uma visão míope. Pode te levar a formar uma reserva que muitas vezes não atenda às suas necessidades reais. Quando a gente coloca a ideia de 6 vezes o custo mensal, 12 vezes o custo mensal, funciona como uma aproximação que, na minha opinião, é uma aproximação grosseira. Não é uma aproximação que é próxima da realidade da sua vida financeira. Por isso que eu trouxe aqui um guia muito prático para você definir a sua reserva de emergência. São 8 perguntas onde você vai entender vários quesitos da sua vida e vai ficar muito mais preparado para definir o valor ideal para essa reserva. Vamos lá? Primeira delas, qual que é o seu regime de trabalho? Você é CLT ou autônomo? A gente já sabe aqui de cara que o CLT ele tem alguns benefícios em relação ao profissional autônomo. Um exemplo é o seguro-desemprego. Seguro-desemprego, que varia aí de 3 a 5 parcelas de pagamento e depende muito da relação do seu salário nos últimos 3 meses, é uma forma de assegurar quem é CLT para que tenha uma reserva de emergência menor, porque tem esses direitos que o profissional autônomo não possui. Portanto, definir se você tem esse regime de trabalho CLT ou autônomo é crucial para que você entenda se precisa dar uma pressão maior em relação ao valor financeiro da reserva ou não. Segunda pergunta é, se você perder o seu emprego, você consegue se reposicionar facilmente no mercado nos próximos 6 meses? Aqui é legal falar sobre setores. Tem setores que demandam muitos profissionais e dependendo do seu nível de escolaridade, nível de formação, enfim, da sua relevância no mercado, pode ser fácil sim você se reposicionar. Além do seu setor também demandar muitos profissionais, como eu falei. Agora, se você está num mercado muito competitivo, se você não tem tanto diferencial de qualidade de trabalho, isso faz com que você possa ficar mais preocupado e faça uma reserva de emergência maior. Terceira pergunta, você possui dívidas? A dívida é um negócio que é importante falar porque ela pode ser uma dívida de curto prazo ou de longo prazo, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma dívida de longo prazo, por exemplo, financiamento imobiliário para pagamento em mais de 30 anos, você não vai deixar de fazer a reserva de emergência por causa disso. Até porque, dependendo do financiamento, do valor da taxa de juros e das parcelas que você paga, é melhor você levar esse financiamento para o longo prazo mesmo. Agora, quando você tem dívidas de curto prazo que te dificultam em determinadas estratégias de planejamento financeiro, o que é o melhor a se fazer? Pagar essas dívidas primeiro e depois iniciar o seu processo de reserva de emergência. Portanto, a ideia das dívidas é te mostrar não só que você está mais próximo ou mais longe da reserva, mas também te dizer o quanto você precisa colocar mais ou menos de esforço para poder formar ela. A quarta pergunta é, sobra dinheiro no fim do mês? Essa pergunta também é um pouco capciosa, porque se não sobra dinheiro, você não consegue formar a reserva, basicamente. Mas o que é a ideia aqui? É te desenhar de uma forma mais simples o quão próximo, novamente, ou não, você está da formação da sua reserva. E se você está longe de formar a sua reserva, isso é um indicativo, um sinal muito positivo, né, de certa forma, que você precisa correr atrás para poder formá-la. Então, se você hoje não consegue poupar nada por mês, vai ser complicado de formar reserva. Ou se você poupa pouco por mês, também vai ser complicado. Entenda o que você pode cortar dos seus custos e coloque isso em consideração quando você estiver formando a reserva, porque essa dificuldade sua de poupança vai dificultar caso você precise usar a reserva e depois precise compor ela novamente. Então, fique atento a isso. Você possui plano de saúde? Essa é uma pergunta muito importante, porque se você não possui plano de saúde, a sua reserva certamente terá que ser maior. Agora, se você possui um plano de saúde que tem algumas coberturas, talvez você não precisaria ficar preocupando tanto em formar uma reserva tão grande. A sexta pergunta é, alguém depende financeiramente de você? Algum tio, pai, mãe, primo, você tem algum filho ou filha com necessidades especiais? Isso é muito importante, porque se já é difícil você se proteger em momentos de imprevistos, quem dirá proteger você e alguém que depende de você? Então, essa sexta pergunta, ela forma uma reserva muitas vezes maior do que o necessário, porque depende de quem depende de você. Obviamente, quais são os custos que essa pessoa ali tem mensalmente ao ser sua dependente. Então, anote quais são esses custos, né? Qual é o valor desse custo financeiro que essa pessoa tem, porque a gente vai utilizar isso daqui a pouco para poder formular uma reserva ideal para você. Sétimo ponto, em caso de emergência, você tem alguém que você poderia recorrer financeiramente? Se sim, você também precisa dar um peso menor para a formação da sua reserva de emergência. Se não, você precisa dar um peso maior.
Tem gente que tem ali algum tipo de ajuda financeira ou conhece alguém, enfim. Isso pode acontecer. Então, isso aí é uma questão muito legal para você poder formar sua reserva de emergência, é uma pergunta que eu valorizo muito. E última pergunta, qual que é o seu custo de vida mensal médio? Não é o seu custo de vida mensal considerando o custo do seu dependente, caso tenha. É o seu custo de vida mensal médio de forma individual. 5 mil, 6 mil, 7 mil. Quanto você custa todos os meses? Me conta nos comentários se você tem um custo de vida alto, se você tem um custo de vida baixo, e me fala o quanto que isso já impactou ou se isso impacta na formação da sua reserva. Vamos formar a reserva? Vamos pegar esses 8 tópicos que eu comentei agora e eu vou trazer aqui pesos, ou seja, níveis de importância que cada um desses tópicos tem para você poder ali trabalhar e descobrir qual é a reserva ideal, beleza? Vamos imaginar o seguinte, eu tô aqui com uma colinha para ficar fácil porque eu anotei os pesos e eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos imaginar na 8ª pergunta aqui para ficar inicialmente fácil o seguinte: você tem um custo de vida de 5 mil reais mês, tá? Esse é o seu custo de vida individualmente falando. Quando a gente olha o primeiro ponto, que é se você é CLT ou autônomo, o que eu enxergo? O CLT, ele tem um peso multiplicador 1. Então você vai pegar 5 mil reais e multiplicar por 1. Você tem 5 mil reais. Se você fosse autônomo, você vai pegar esses 5 mil reais e multiplicar por 2. Multiplicador 2. Segunda pergunta. É fácil ou não se reposicionar no mercado? Se for fácil se reposicionar no mercado, você vai utilizar o multiplicador 1. Multiplicar por 5 mil novamente. Então você vai somar tudo lá no final. Beleza? Se não é fácil se reposicionar, multiplicador 2. Terceira pergunta, você tem dívidas? Sim ou não? Se não tem dívidas, multiplicador 1. Se tem dívidas, multiplicador 2. Quarta pergunta, sobra dinheiro no fim do mês? Se sobra dinheiro no fim do mês, multiplicador 1. Se não sobra dinheiro no fim do mês, multiplicador 2. Quinta pergunta, tem plano de saúde? Se sim, multiplicador 1. Se não, multiplicador 2. Sexta pergunta, alguém depende financeiramente de você? Se ninguém depende financeiramente de você, é multiplicador 1. Se tem alguém que depende financeiramente de você, o que você vai fazer? Você vai falar o quanto essa pessoa custa para você financeiramente. Exemplo, essa pessoa ela me custa 3 mil reais por mês. Então você vai pegar 5 mil reais, que é o seu custo de vida, multiplicar por 1 e somar com o custo dessa pessoa, que é de 3 mil, vezes 6, ou seja, você tem que dar pelo menos para essa pessoa 6 vezes de custo mensal seu garantidos, além do seu custo de um mês. Então, 5 mil vezes o multiplicador 1, mais 3 mil reais, que seria o custo dessa pessoa mensal, vezes 6 meses, beleza? Sétima pergunta, se você possui ajuda financeira, se você possui a quem recorrer, você vai utilizar o multiplicador 1 vezes 5 mil, e se você não possui ajuda, você vai utilizar o multiplicador 2 vezes 5 mil. Quando você anota tudo isso, você vai somar todos esses valores. E a partir disso, você tem um valor muito mais ideal para sua reserva de emergência. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Profissional CLT, então tem um custo de vida mensal de 5 mil. Peso 1 vezes 5, a gente tem 5 mil. Pergunta número 2. Não é fácil se reposicionar pelos próximos 6 meses, então é peso 2. 2 vezes 5 mil, 10 mil. Então a gente já tem 15 mil. Não tem dívidas. Multiplicador 1 vezes 5 mil. Então 5 mil vezes 1, 5 mil. Quarta pergunta. Sobra dinheiro no fim do mês? Sim. Nesse exemplo aqui. Multiplicador 1 vezes 5 mil. Então a gente tem 5 mil. Plano de saúde? Tem. Multiplicador 1 vezes 5 mil. 5 mil reais. Tem um filho que demanda cuidados. Multiplicador 1 vezes 5 mil, 5 mil. Mais 6 meses vezes 3 mil reais, que é o que ele custa, ou seja, 5 mil mais 18 mil reais. Não possui ajuda financeira, caso precise, não tem a quem recorrer. Multiplicador 2 vezes 5 mil, 10 mil. E nesse resultado, a gente chega no valor de 58 mil reais de reserva de emergência. Portanto, utilize esse checklist para poder definir qual é o valor ideal, qual é o valor exato para a sua reserva de emergência. Eu te garanto que fazendo essas perguntas para você mesmo, você vai conseguir olhar para a sua vida de uma forma muito mais ampla e formar uma reserva de emergência que seja mais alinhada aos seus objetivos e principalmente ao seu cenário de vida. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de comentar e de curtir, para eu entender que eu estou sendo relevante para a sua vida financeira. Um abraço e até o próximo vídeo.